no nosso 4º congresso, com 5 anos do clube. É um feito que eu, assim, condivido com todas as mulheres e homens que estão nessa jornada conosco. Eu acho que cada uma de nós e cada um de nós tem a oportunidade de deixar alguma coisa, uma sementinha, aproveitando aqui a Graziella, uma sementinha de quem nós somos no mundo. E eu acho que é um pouco isso que todas e todos nós que estamos aqui nesse dia especial estamos fazendo. Então, assim, eu sou muito grata mesmo a todas as mulheres que vêm de vários lugares, inclusive caravana do Canadá, de Miami. Não é? Nós estamos com caravanas lá, nem caravana, grupos assistindo. Esse nosso congresso está sendo transmitido pelo YouTube para todos os lugares. No México, no Porto. Então, em vários lugares nós temos mulheres reunidas fazendo isso. E sou muito grata à minha parceira maravilhosa em um projeto lindo que nós vamos falar hoje, que é a Lúcia, que faz um trabalho extraordinário a partir dos Estados Unidos para os países africanos, notadamente Angola. Muito obrigada, Lúcia. Muito obrigada, querida Mônica, por você estar sempre comigo, não é? Nos momentos que eu preciso de alguma iluminação, eu corro, e eu sei que você está ali sempre, não é? Para me dar um help. Viva, já entendo o que é. E Claudionô, que eu tive a honra de conhecer recentemente, por um outro grande amigo, Márcio, minha querida Graziella também, que foi de uma generosidade absurda, com a agenda também, igual a Mônica, lotada, mas disse, não, eu vou, e aqui está. Sou super grata a todos. E o nosso painel, nós vamos começar esse nosso 2º dia de congresso, trazendo algo que para nós é muito importante, que nós, mulheres de negócios, empreendedoras, profissionais liberais, não podemos fazer por menos. Sem o conhecimento objetivo e, muitas vezes, até pragmático do que está acontecendo no mundo, nós não conseguimos avançar, gente. Fica tudo no nível dos sonhos e dos desejos. Nós precisamos, absolutamente, nos apropriarmos de estudos de cenários. Eu sou cada vez mais convencida disso. Se eu não conheço o que está acontecendo no mundo, eu não tenho condições objetivas de tomar boas decisões. Não é? Então, nós, mulheres, às vezes, nós delegamos. Talvez isso não seja muito para mim. É para nós, sim. Então, nesse sentido, é que esse nosso 2º dia do nosso 4º congresso, nós iniciamos trazendo um pouco uma conversa mesmo, sobre os cenários que agora se apresentam e que mudaram muito, principalmente do início do ano para cá, e com tendências bastante interessantes, não é, de como é que nós podemos nos posicionar. Os mercados ditos emergentes, eles surgem agora como uma grande possibilidade, e é sobre eles que nós vamos deslocar os nossos olhares para que a gente consiga perceber como é que nós, pequenas e médias empresas, que, atenção, movimentamos 90% da economia do mundo, como é que nós podemos tirar proveito, perceber isso não como desafios, não como os problemas, mas a partir das oportunidades. E aí, nesse sentido, é que eu quero começar com você, Mônica. A Mônica tem uma experiência extraordinária, além de ser uma militante, uma ativista do empreendedorismo, e ela traz isso em primeira pessoa. Ela também tem uma grande experiência, vivência e conhecimento desses mercados. Eu lembro que Mônica, ano passado, e agora eu soube também que Graziella traz também um pouco essa pegada, não é, desse olhar e dessa experiência, desde o ano passado, que ela começou mesmo a dizer, olha, vamos prestar atenção para cá, e apontava para os BRICS. Não é? É para ali que a gente deve dar uma olhada. E aí eu quero começar com você, Mônica, entendendo que as nossas realidades no mundo, elas são diferentes porque nós somos culturas diferentes. Nós temos posicionamentos no mundo diferentes, nós temos governos, embora com matriz semelhante, diferentes. Não é? Nós temos um que aposta mais, tem outros que apostam menos, tem outros que não podem... Tem ojeriza de mulher fazendo alguma coisa. E, embora nós tenhamos, emocionalmente, os nossos desafios sejam quase iguais do ponto de vista da mulher, porque as nossas emoções decorrentes elas são muito semelhantes, mas, do ponto de vista da cultura e do local onde nós estamos, nós somos diferentes. Então, a Mônica ela tem um pouco essa visão de lá e de cá,
E eu queria começar exatamente que você nos posicionasse dentro da tua visão desses novos cenários e o que é que pode nos esperar, o que está a acontecer nesse exato momento no mundo. Bom dia a todas e a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês, até porque acompanho Rijarda desde a primeira vez que ela começou um clube pequeno, e hoje está um clube aí super grande, fora de Portugal, já em vários lugares. E eu fico muito feliz de saber do sucesso e que a importância de estar em rede, né, gente? A gente precisa estar em rede para poder se proteger, para trocar. Isso é super importante. Por estar em rede, hoje eu presido uma aliança que chama Women Business Alliance, que ela surgiu em 2019, a pedido, na verdade, do presidente Putin com o Xi Jinping, que é da China. Eles pediram para fazer uma aliança específica para a mulher. Existia uma aliança de business, mas ele fez a demanda do universo feminino, ela exige que seja feito algo específico, porque existem outras necessidades, e a gente pode estar falando aqui algumas delas, né? E, por isso, foi em 2019, foi montado isso pela CNI. A Grazi, que está aqui, já foi presidente dessa WBA, e hoje eu presido, e o ano que vem já vai ser uma outra colega. A gente tem essa alternância aqui no Brasil, que não existe nos outros países, né? Como a Rijarda falou, cada país tem sua característica, não é que um está certo e o outro está errado. São diferentes. Então, a gente tem que partir já desse princípio, que são diferentes, né? São culturas diferentes, maneira de fazer diferente. Isso é que é o grande barato. Isso é difícil em alguns lugares, fácil em outros lugares. Hoje nós somos 11 países. São 11 países que fazem parte do BRICS. Então, temos 5, que é Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, e agora entrou mais outros países, que é o Irã, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Etiópia, Egito e Indonésia. Então, somos 11 e vão entrar mais outros países também. Essa cúpula se reúne todo ano, esse ano é no Brasil, por isso que eu sou a presidente global, e o ano que vem a presidência vai ser da Índia. Então, vamos falar de oportunidades, né? Com o mundo polarizado do que está aí, eu acho que essa é a grande oportunidade. A grande oportunidade a gente está mostrando que é o poder privado que vai diminuir essa desigualdade. Eu acredito muito no poder privado. A gente, às vezes, fica dizendo assim, mas o governo isso, o governo aquilo, tal, mas é o poder privado que vai diminuir essa desigualdade. Então, somos nós, eu como empresária que sou, e vocês, né, que podemos estar diminuindo essa desigualdade. E como que a gente pode fazer isso? Na verdade, eu discordo, às vezes o pessoal fica dizendo o BRICS, como é que vai ser com os Estados Unidos, com isso aquilo. Eu acho que vejo uma grande oportunidade. O consumo é feminino. Se o consumo é feminino, vamos pensar em produtos femininos. Se a gente vai pensar em produtos femininos, a gente realmente vai estar com o mercado na mão. A gente vai estar dominando esse pensamento, a gente que vai estar mudando, e é essa ferramenta que vai realmente combater a desigualdade social. Portanto, a gente tem uma grande oportunidade. Vou falar em países aqui, rapidinho, porque meu tempo já está esgotando para a segunda pergunta. A África, por exemplo, é uma grande oportunidade. Eles têm problemas de desemprego grande, muito grande, programa de desigualdade social, mas existe uma oportunidade gigantesca de fazer negócios, existe muito diálogo e muita vontade. Ao contrário, não vou dizer ao contrário, diferentemente da Rússia, em que eles têm uma indústria da defesa mais forte, existe hoje legislações mais que impedem, às vezes, um negócio ou outro, é mais difícil, porém, elas estão com muita vontade. É um país que exporta mais, quer dizer, um país que vende mais do que compra, tá? Então, eles exportam mais, mas existem marcas gigantescas lá, maravilhosas, é um país incrível e que tem muitas oportunidades de estar fazendo. E aqui eu posso estar listando um a um das suas facilidades e suas dificuldades para poder a gente estar pensando em negócios. E já eu acho que é isso, para poder a gente estar passando aqui para os outros colegas, que o tempo da gente é curto, para estar todo mundo podendo falar. Não, é perfeito, não é? Quer dizer, é a gente olhar o que aparentemente é o grande problema e enxergar possibilidades, né? Eu acho que essa coisa mesmo de pensar produtos para a mulher, Mônica, é uma grande saída, é uma coisa que o mercado se ressente muito, ainda não entendeu que quem manda no consumo somos nós. Inclusive, quando o homem compra, muitas vezes somos nós que decidimos, né? Aliás, quase sempre, né, gente? E aí, coitado, que não faça o que a gente diz. Está frito. Não é? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ver e entender que essa mudança é também uma grande oportunidade para as nossas lideranças, né?
como líderes que nós somos. E aí eu quero trazer um pouquinho aí para a Graziela, aproveitando aí, como é, Graziela, que você vê esse momento, porque a questão da inovação, da sustentabilidade, né, de entender um pouquinho o que veio com esse boom da tecnologia, como é que nós podemos nos apropriar disso e transformar isso em algo que possa ser, de fato, uma oportunidade coletiva. Né? Eu acho que talvez o grande X seja esse, é transformar essas coisas maravilhosas que nós estamos tendo aí, nesse novo mundo novo, não é, como algo que seja para a coletividade. Eu acho que esta é a grande inovação. Tudo que nós temos até agora ainda está muito restrito em algumas mãos. Né? Então, como é que você vê o nosso papel neste caminho de trazer para o centro da coletividade essas coisas maravilhosas que estão acontecendo? Bom dia, Rijarda, Mônica, Claudionor, Lúcia. Bom dia a todas, né, porque tem um bocado de mulher, mas tem alguns homens. Eu gosto quando eu vou a um evento de mulher, mas tem homem também, porque eles também precisam saber o que a gente anda falando por aí, né? E ajudar a gente na jornada. Bom, primeiro, de novo, o convite bacana, tema ótimo para falar. Eu já tenho uns 30 anos de carreira, né? Então eu digo que eu sou daquela época que a gente falava que era eco tudo, né? Tudo era eco, tudo era verde, né? Toda a empresa tinha uma. Foi quando começou a febre da sustentabilidade, depois virou. Era ecologia. Alguém estudou ecologia? Ninguém mais fala sobre ecologia. A ecologia, depois virou sustentabilidade, e mais recentemente a gente viu aí, principalmente da pandemia para cá, as 3 letrinhas, né? O E, o S e o G, que é uma derivação da sustentabilidade. Eu diria que o SG está dentro da sustentabilidade, que é o ambiental, social e a governança. E aí a gente lê as notícias e fala assim, nossa, agora a sustentabilidade está menos importante, a diversidade agora já cansou. Né? Então, a gente precisa entender exatamente do que a gente está falando. Primeiro que, dentro de um período histórico, da história mundial, a gente está falando de um período muito curto de tempo. Né? Então, as coisas não mudam assim, desta forma. A gente anda 3 passos, né? Avance 3 casas nesse jogo, volte 2, anda mais 2, volta 1, mas o que importa é que a gente está na direção correta. Sustentabilidade para a gente, na Syngenta, que é uma líder mundial no setor de tecnologia para o agronegócio, é principalmente uma alavanca de negócio. Quando a gente vê a sustentabilidade como é uma coisa que eu preciso fazer porque alguém achou que é bonito, porque eu preciso colocar nos relatórios aí, porque alguém pediu, esse negócio, na hora da crise, o negócio anda para trás. Mas quando você consegue conectar as coisas e mostrar da importância que isso traz do ponto de vista de reputação, bacana. Mas do ponto de vista financeiro, para você, ótimo. Para a cadeia inteira, ou seja, para o seu fornecedor, para o seu cliente, para os seus parceiros de negócios, aí a sustentabilidade anda de verdade. A gente tem a sorte de estar no Brasil, e aí peço desculpa aos meus colegas dos demais países, mas que é uma superpotência agrícola. Né? Eu tenho aqui uma amiga, eu não consigo ver aqui, mas tem uma amiga minha aqui que está ali. Ó. Vocês acham que não tem mulher no agronegócio? Tem, gente. O setor masculino vai ter um monte. A Lúcia, que está aqui, produtora rural, no Piauí, perseverante aqui. Então, a gente tem muita oportunidade no Brasil. Então, quando você fala numa lente de pequenas e médias empresas, você fala, é só gente grande, né? Estou fora desse jogo. Não é. A gente tem um ambiente no Brasil fervilhante das empresas que a gente chama das startups, mas no agro a gente chama das agtechs, né? Agricultura, tecnologia do agro. A gente tem um ambiente fervilhante no Brasil. Então, você não precisa fazer coisas gigantescas para estar nesse negócio. Tudo que você puder fazer para deixar mais simples, mais rápido, mais barato, gastar menos água, fazer em menos tempo, usar menos energia, tudo isso está ligado à sustentabilidade. Então, existem campos de inovação muito grande nisso. E o Brasil, eu gosto de falar isso, mas assim, a Syngenta é uma empresa global em 190 países do mundo. O Brasil é o maior mercado do mundo. Né? Então, isso acontece com as empresas respectivas. A gente é o único país que tem condição de dobrar a produção agrícola sem derrubar uma árvore, porque a gente tem muita área degradada no Brasil.
Então, as oportunidades são muito grandes. E eu gosto muito dessas iniciativas que juntam as mulheres, porque a gente sempre acha que a nossa luta é solitária. Só eu que estou passando por isso. Então, quando você se junta a outras mulheres, e não importa o setor, você é do setor de defesa, financeiro, bancário, industrial, siderurgia ou agronegócio, é verdade que a gente não somos muitas, mas as poucas que são se juntam muito e fazem acontecer. Então, para fechar minha abertura aqui, Rijarda, não importa o setor que você esteja, né, junte-se a outras pessoas, outras mulheres, e que você possa, através desse conhecimento comum, fazer não só negócios, mas aprender com a outra. Obrigada. Perfeito, né? Então, o interessante é que essa questão que Graziele fala, assim, nós não somos sós, né? Isso é tão importante, porque... E não é muito essa coisa de luta, gente. Eu vejo muito assim, que a gente tem que fazer aquilo que acredita que é correto. Não existe certo ou errado. Não é porque deixa de ser luta, passa a ser prazer. Sabe? Então, assim, é muito interessante, vocês duas, principalmente, viu, Graziele? Desculpa, mas são as duas mulheres maravilhosas aí. Só isso, só fazer o que a gente tem prazer, porque existe um porquê forte por trás. Aí vira missão, né? Vira missão, cara. E você é capaz de passar, né, Mônica, viajar tanto, deixar a sua casa, suas coisas. Estou há 2 meses fora dos meus 2 homens, eu adoro. Só isso justifica, entende? E a gente faz isso com um sorriso. Aí deixa de virar peso e passa a ser algo pelo que vale a pena ser feito, não é? Então, essa marca que a gente pode deixar, quando a gente chega nessa fase, a gente sabe que vai deixar alguma coisa interessante aí cravado para que as próximas gerações elas consigam continuar aquilo que nós começamos. Então, eu acho que isso é muito, muito legal. E aí, Lúcia, eu vou falar aqui logo com o Claudionô, viu? Aí eu já volto para você, maravilhosa. Linda. Adoro essa menina. Claudionô, você tem uma experiência, eu fiquei muito impressionada quando eu vi o seu currículo, e ela no LinkedIn, pelo seu trabalho que você já faz já de um tempo. Você antes fez um trabalho mais de segurança e tal, mas com foco na sustentabilidade sempre, né? Então, isso é uma coisa que é bem legal, porque, mais do que ter que fazer a coisa certa deve ser, de fato, uma opção. E a gente faz isso em todos os lugares que a gente está. Você não é sustentável só porque não joga o lixo na rua, né? A sua vida tem que ser sustentável, porque é o seu modo de ser, é a sua cultura, e é essa cultura que a gente quer passar para todo mundo. Então, assim, você que tem essa experiência, que tem um trabalho assim muito interessante e que é muito desafiador nesse momento, porque você trabalha exatamente com a questão da inclusão e da diversidade em um grupo gigante como o Carrefour, não é? E quando nós ouvimos alguns setores questionando uma agenda que nós já acreditávamos que estava mais consolidada e dando pano para mangas para que empresas que não estavam tão convencidas, mas que faziam exatamente aquilo que Graziela estava a dizer, não é? Vai começando a questionar. Considerando essas barreiras, não é? Como é que você percebe uma forma que nós podemos mitigar ao máximo essas questões que estão indo, sem diminuir a importância do que nós já conquistamos, principalmente nesta área da inclusão e da diversidade nas empresas? Muito bem, muito bom dia a todos e todas. Saúdo aqui as colegas Grazi e a Mônica, uma honra estar aqui com vocês dividindo esse painel. E agradeço já a minha amiga Rijarda. Eu sempre faço confusão com o nome. Só cearense é capaz de botar um nome desse numa filha há mais de 50 anos. Muito obrigado pelo convite e parabenizo também pela organização, pela coragem, né, de trazer esse tema para a discussão. Bom, em relação ao tema que você traz, é um tema que a gente, sobretudo, precisa ter muita coragem. Tá? E a coragem no Grupo Carrefour é um dos 4 Cs, na verdade, agora I4C, I de inclusão, e coragem, a cooperação, contribuição com a mudança e cliente. E a gente, com muita coragem, logo no início de janeiro, já fomos para a mídia, nos posicionando de forma muito objetiva
em relação à inclusão e à diversidade, até por conta, né, de tudo isso que a gente tem acompanhado aí, muitas empresas olhando aí, mirando o retrocesso, e a gente segue firme. Já concedi algumas entrevistas, nos posicionando, sempre nos posicionando nas redes sociais, do grupo, o próprio Stefano, nosso presidente, eu, enfim. Então, eu acho que a coragem é algo que a gente precisa praticar de forma muito intensa, de forma muito enfática. É isso que a gente tem feito. O Grupo Carrefour, por sua vez, com 130 mil funcionários, sendo aí o maior varejista do país, acaba tendo, de certa forma, uma responsabilidade do ponto de vista social, né, de trazer essa questão, nos colocando na frente, puxando outras empresas, que na sua grande maioria, quando falamos de grandes empresas do Brasil, são nossos parceiros, fornecedores, até porque a gente não produz nada, tudo que a gente põe nas nossas gôndolas, de mais de 1.000 lojas no país, vem dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores, e até pegando um gancho na sustentabilidade, é super importante também a gente ter essa consciência e responsabilidade. Inclusive, nós temos um comitê formado por 5 conselheiros, especialistas na questão, que nos orientam, nos cobram, nos pressionam em relação, sobretudo, à proteção do planeta e à biodiversidade. E quando a gente fala de social, ainda pegando o gancho aqui na fala da amiga Grazi, é super importante a gente ter consciência da necessidade que essas minorias têm. E aí, voltando aqui, vocês vão ver que eu vou voltar em alguns momentos, para a questão principal aqui do Congresso, empreendedorismo. Então, nós temos, dentro das nossas várias ações sociais, um programa muito forte, que é o programa de empreendedorismo negro. A gente tem programas dentro do próprio grupo e também apoios. E vou te dar um exemplo aqui de uma parceria que a gente tem com a Fábrica Cultural. Dentro da Fábrica Cultural tem uma vertente chamada Acelera IAO, e nos últimos 2 anos a gente conseguiu impactar 1.500 afroempreendedores. Então, acho que isso é algo que acaba, de certa forma, não somente fazendo um trabalho social, mas nos colocando como referência, como exemplo nessa questão. E mais um dado importante dentro desse número. 80% desses 1.500 afroempreendedores, mulheres. E aí, a gente, voltando para números gerais, a gente vê que hoje a gente está com mais de 40%, aí, por volta de 43% dos afroempreendedores sendo mulheres, né? Desse número, entre as mulheres, 47% afro, ou seja, as mulheres negras acabam tendo uma maior necessidade, que 42% das pessoas que estão no empreendedorismo é por questão de necessidade. E as mulheres negras, por sua vez, e por uma questão histórica, até os próprios homens negros acabam deixando as mulheres negras em situações ou em situação de vulnerabilidade e, consequentemente, forçando essas mulheres a migrar para o empreendedorismo. Então, acho que tem que ter muita coragem. E a Mônica colocou um ponto muito importante na fala dela, que é a responsabilidade que o setor empresarial precisa ter nessa questão social, na questão do empreendedorismo, porque se não houver esse entendimento e facilitação das grandes empresas para esses pequenos empreendedores, a gente vai enxugar gelo o tempo inteiro. Então, eu acho que trabalhar com intencionalidade, trabalhar com responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu vou te dar aqui um grande exemplo. Tá? A gente tem alguns afroempreendedores que expõem seus produtos nas nossas gôndolas, mas não... E para eles exporem seus produtos, primeiro passaram por uma preparação. A gente contratou uma empresa para fazer todo esse trabalho de preparação fiscal, de como se comportarem, de como se comunicarem, inclusive de como embalarem os seus produtos. E lá nas nossas gôndolas, além deles poderem vender, eles usam as nossas gôndolas como vitrine. E, além disso, a gente não tem ou não exige exclusividade com esses empreendedores para que sejam o Carrefour o único cliente. Muito pelo contrário. A nossa proposta, o nosso propósito é que eles usem o nosso espaço, a nossa gôndola como vitrine, para que eles possam, consequentemente, venderem em outras redes, inclusive nossos concorrentes. Eu dou conta de um caso aqui muito rapidamente, que eu conto com certo entusiasmo, muito orgulho. Algumas de vocês aqui devem conhecer, a Miriam Santiago. Ela é a primeira e única produtora de vinho no país, e vinho de altíssima qualidade. Inclusive, esteve aqui no final do ano passado recebendo um prêmio de melhor espumante. Foi premiada no Rio Grande do Sul como o melhor vinho. Então, é uma mulher que atuava na área jurídica,
abandonou a área jurídica, ela advogava aqui em São Paulo, foi para o Sul, inicialmente produzindo uva e figo, investiu, estudou a produção de vinho, e no ano passado eu consegui trazer ela para o Carrefour. É claro que a gente, em situações como essa, que faz parte da intencionalidade, a gente tem que abrir algumas exceções. Por exemplo, não tem como eu pagar para um sítio Rosa do Vale, que é a propriedade da Miriam, com 120 dias, que é o que a gente paga para um Ambev da vida, falando aqui de bebidas. Então, tem que ter esse bom senso. E aí eu entro como executivo, mas também como responsável com olhar social e com um pouco, inclusive, de coração, para chegar no comercial. Comercial, precisa da sua ajuda. Não somente na questão de prazo de pagamento, mas também na questão de avaliar, de dar dicas de como esse pessoal produzir. Resumidamente falando, ela começou fornecendo para 5 lojas no Rio Grande do Sul e agora já está em 50 lojas. E a ideia é que ela avance, ganhe mercado, não somente no Rio Grande do Sul, na região sul, mas em todo o Brasil. E o que depender de mim, pode ter certeza que eu farei de uma forma muito genuína, porque ver uma mulher negra com esse histórico trazendo valor para a nossa rede, porque no final do dia a gente está falando de um vinho de excelentíssima qualidade. Como é que chama, pelo amor de Deus? Fala. Rosa City do Vale. Pode colocar aí no Google Rosa City do Vale que vocês vão perceber. Tive, inclusive, recentemente lá numa espécie de celebração, 3 semanas atrás, lá no sítio. Ela convidou algumas autoridades do Sul, alguns executivos aqui de São Paulo, para celebrar esse avanço. E detalhe, alguns mercados de lá do Rio Grande do Sul, que ela bateu na porta antes, nem sequer abriram a porta. Agora que ela está vendendo para o Carrefour, já está fechando o contrato com esses mercados que antes fecharam as portas. Então, acho que é isso, é trabalhar com responsabilidade, trabalhar com olhar social, sustentável e, sobretudo, intencionalidade. Então, acho que a inclusão, Rijada, é isso, é você ter essa consciência e também ter pessoas com poder de decisão na casa, porque se não tiver um executivo que tenha a condição de trazer a questão para a mesa e poder influenciar na tomada de decisão, eu acho que a gente não avança. Então, é isso que a gente tem feito no Grupo Carrefour, de uma forma muito responsável. Perfeito. Porque corrobora exatamente com um ponto principal que Mônica trouxe, que é a confiança no setor privado. Não é? As empresas são feitas por pessoas. Não é? E, normalmente, às vezes, a gente esquece, coloca como às vezes se fala do povo. Né? O povo é como se fosse uma coisa distante de nós. As empresas nada mais são do que um ecossistema feito por pessoas. Né? Então, ter pessoas com essa visão é que tem, nas empresas, é que tem exatamente a capacidade de fazer a diferença, de mudar. Não é? E, gente, e cá para nós já estamos cansadas de ser números negativos. Eu falo isso para nós mulheres, sabe, Cláudia Nor? Daqui a 300... Esqueço, eu assim, ojerizo quando eu escuto isso, que somente daqui a 300 anos é que nós vamos ter cuidado. Se depender de nós, não, né, meninas? De jeito nenhum. E quem faz os números somos nós, com os nossos resultados. Então, conhecimento, responsabilidade, intencionalidade e, principalmente, ocupação de espaço. Nós, mulheres, temos que ocupar os espaços. Eles existem. Nós temos que ocupar sem pedir licença. Algumas vezes a gente tem que dar até bons chutes nas portas para que nós possamos ocupar. Não é? Então, assim, é uma coisa que, para mim, é muito forte. Se nós quisermos mudar o que está aí e as perspectivas um pouco mais sombrias, nós temos que ocupar os nossos espaços, sem pedir licença, porque nós estamos preparadas para. E aí, Lúcia, querida, eu vou até virar, porque eu adoro ver você. A Lúcia, gente, a Lúcia foi um presente também intermediado por Mônica, né, que me apresentou, e desde então não nos largamos mais. E Lúcia é exatamente uma parte muito da prática que ela faz, embora seja uma pessoa extremamente preparada, uma estudiosa, não é? Fez recentemente aí uma imersão bastante importante, inclusive no Vale do Silício. Ela tem essa coisa que eu tenho também, que é o entendimento que somente a prática muda. Né? Eu sou doutora em História, mas é a prática que muda. Eu sou internacionalista, mas é a prática que muda. Então, eu e Lúcia temos muito essa pegada. E, Lúcia, eu quero ouvir de você, dentro, um pouquinho sobre o que você hoje percebe em termos da inovação
para o processo mesmo de ocupação de espaços, e quero já que você, por favor, emende num grande projeto prático, para que a gente consiga, de fato, envolver o maior número de mulheres extraordinárias de África e do Brasil nesse processo de conhecimento para a mudança. Seja muito bem-vinda, querida. Rijarda, muito obrigada. Olá, viva a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês no São Paulo. Eu sinto que estou no São Paulo, mas eu vos falo de Atlanta e estou muito honrada por estar aqui e agradecida por estar aqui. Rijarda, parabéns pelo esforço até aqui. Eu tenho participado virtualmente, mas eu tenho a certeza que tarde ou cedo nós vamos estar todas juntas na mesma sala. Falando ou respondendo à pergunta, ou comentar aqui no pensamento que você trouxe em termos de inovação e como é que nós enquadramos a África e enquadramos determinados mercados, né, nesta conversa de desenvolvimento social e econômico. Eu me considero, em primeiro lugar, uma pessoa inovadora, uma pessoa que pensa constantemente, porque os problemas sociais, eles não desaparecem, eles são constantes. E então utilizo sempre a inovação como abordagem, de uma forma rudimentar e de uma forma também um bocadinho mais sofisticada. Desde a criatividade natural como ser humana, até usando ferramentas tecnológicas para nós ampliarmos o impacto social. E como disse a Rijarda, recentemente eu estive a fazer um programa de aceleração no Vale do Silício, e a ferramenta que nós estamos a desenvolver tem a ver com a inovação para comunicar de uma forma qualitativa e quantitativa o impacto que é gerado mundialmente, né? Começando em África pelas razões óbvias que eu sou de lá, sou de Angola. E então nós falamos muito do impacto social, falamos muito da mudança social, mas geralmente nós não conseguimos provar nem demonstrar de forma exata, com dados, que realmente a mudança está a acontecer, que realmente o impacto social está a acontecer. Então nós inovamos esta forma de comunicar, esta forma de criar impacto, utilizando a tecnologia para as pessoas de uma forma ou de outra se inspirarem mais e de uma forma prática e também científica contribuírem e se juntarem àqueles que fazem mudança no mundo e resolvem problemas sociais. Esta é a primeira parte do comentário. A segunda parte, Rijarda, eu acho que você me pediu para falar um bocadinho sobre o programa que nós temos estado a cozinhar há alguns anos, porque fazer mudança e criar impacto social e resolver problemas da sociedade não são coisas que acontecem da noite para o dia, e por isso é que nós precisamos da inovação. É um programa que se baseia essencialmente nisto, na necessidade, na intenção de se resolver problemas e trazer as mulheres de negócio ao mainstream, ao centro da conversa da sociedade e do desenvolvimento econômico. Mas eu não vou falar tudo, Rijarda, eu acho que vamos ter um momento para falarmos deste programa, certo? Mas a base está aí, é a mudança, é criar mudança, é resolver problemas sociais, é criar impacto, fazê-lo de uma forma não só inovadora e criativa, mas também científica, utilizando números.
né, para demonstrar que realmente nós estamos a criar impacto. Não é só da boca para fora, mas é algo real, é algo sustentável a longo prazo. Maravilhoso. Essa senhora sabe muito sobre isso. Ela está com um projeto, Claudionor, que depois era muito interessante que você pudesse até conversar com Lúcia, porque quando você traz a ideia dessa senhora lá do Rio Grande do Sul, casa muito bem com esse projeto que ela está desenvolvendo, a empresa dela está desenvolvendo. É maravilhoso, porque é algo que nos falta muito, nós que estamos do lado de cá, não é? São exatamente os dados. Nós precisamos de dados, gente. Nós precisamos demonstrar que nós estamos fazendo a coisa acontecer, não é? E ela está desenvolvendo exatamente. Esse foi o movimento que Lúcia fez no Vale do Silício e criou uma startup maravilhosa. Eu estou muito impressionada com esse trabalho. Eu acho que tem muita coisa aí para a gente conversar com Lúcia. Obrigada, Lúcia. Mônica, está vendo que painel rico, Mônica? Quanta coisa fantástica aqui acontecendo. E como é que você, Mônica, vê que nós, pequenas e médias empresas aqui do Brasil, podemos interagir com as pequenas e médias empresas lideradas por mulheres de países como, não quero nem falar somente da Rússia, não é? Mas com as outras mulheres desses outros países. E por que eu estou perguntando isso? O nosso clube ele tem a audácia de propor, já há 5 anos, que nós podíamos, nós mulheres, principalmente as nós brasileiras, que temos menos de 1% do nosso povo que fala outro idioma, que nós podíamos ousar internacionalizar falando a nossa língua. É uma ousadia. É uma ousadia que nós começamos há 5 anos. E estamos provando na prática, em breve, se Deus assim permitir, nós teremos os números. Nós estamos fazendo isso de uma maneira muito tranquila. Como é que nós pensamos? Criamos uma rede de mulheres lusofalantes no mundo que consegue internacionalizar com as nossas brasileiras, principalmente daqui. Não é? Hoje nós temos em diáspora, só para falar de Portugal e Brasil, 10 milhões de pessoas em diáspora. É um público que nós temos que olhar, porque eu não me conformo, nós temos que ainda esperar 3, 4 gerações para aprendermos uma outra língua, que eu não sei mais se será o inglês ou outra, não é? Para começarmos a internacionalizar. Então, o nosso clube ele entrou num processo absoluto de inclusão com essa bandeira. Como é que você vê, se você acha que isso é algo que faz sentido, nós descobrirmos pessoas empreendedoras, empresárias, nesses países que são lusofalantes, para que a gente acelere o processo de internacionalizar na língua portuguesa. Deixa eu falar um pouco de números, só para vocês terem noção. O Ministério da Indústria e Comércio tem uma secretária chamada Tatiana Prazeres, em que ela teve que fazer esse recorte. Então, é muito bem feito no Brasil. Tá? Ela faz um trabalho muito bem feito, ela conseguiu fazer esse recorte de CNPJ feminino. Então, hoje nós sabemos que, mundialmente, a média é em torno de 24% de empresa liderada ou que tem o CNPJ de mulher que ocupa o que exportam. No Brasil, só chega a 14%. Nós temos um gap aí grande para estar atingindo uma média mundial. Então, vamos lá. O mundo chega a 24%. Lógico que é puxado muito mais pelos países americanos e nórdicos, e nos outros países, no hemisfério sul, principalmente o BRICS, a gente chega a 14%. Então, a gente tem um gap enorme para estar colocando. Portanto, os dados existem sim. Hoje, a gente já consegue fazer esse recorte, graças ao Ministério da Indústria e Comércio, que tem executivos como Claudio Honor lá dentro, com esse olhar, que tem um ministro que está atento a isso. Então, baseado nisso daqui, eu não sei se tem um recorte ainda de língua portuguesa. Tem que ir lá solicitar e ver como é que faz. Eu digo os dados do nosso clube. Não, é dados do nosso clube, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu sei que então, tem. Assim, a gente tem dados só hoje. O nosso clube que nós estamos trabalhando. Agora, isso é muito novo, tá? Isso é de 1 ano para cá que ela conseguiu. A gente vai estar soltando a segunda pesquisa, quer dizer, o Ministério vai estar soltando a segunda pesquisa quando tiver a reunião dos presidentes da República em julho, aqui no Brasil. Mas, só voltando aqui, às vezes a gente fica aqui falando, eu fui no Embaixada do Japão, e aí me perguntaram, Mônica, sua vida parece fácil, né? Você está aí
lourinha, arrumada, tal, não teve problema nenhum. Tive sim, é perrengue atrás de perrengue. Eu, para começar a exportar, comecei a exportar para o continente africano e fiquei durante 20 anos. Eu sou da indústria criativa, a gente montou uma empresa lá, hoje eu tenho uma empresa em Portugal também, e a minha empresa de Moçambique conseguiu entrar mais facilmente na Europa. Então, do Brasil para a Europa era mais difícil, mas minha empresa de Moçambique entrou mais facilmente na Europa. E, com isso, a gente foi exportando para vários lugares, para a China e para vários lugares. Então, assim, não é fácil. Exportar não é fácil. Exportar exige uma dedicação maior, mas depois que você faz, você não quer mais deixar de fazer. Porque o ticket médio aumenta um pouco mais, porque sua moeda não fica só centralizada numa só, então você consegue diversificar. Agora, fácil não é. Tá? Fácil não é. Perdi dinheiro, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, ganhei dinheiro, e a vida é assim. E isso é que é o grande barato, essa trajetória que é o grande barato da vida. Então, quando eu estou aqui na frente, o pessoal fala, pô, a vida dela é um sucesso. Não é. É sucesso e tem sucessos, e o insucesso é que me faz meu sucesso, e assim por diante. E é assim aqui no Brasil também. Então, assim, a pequena e média empresa pode exportar? Pode, mas tem que contar também com uma sorte de encontrar um Cladionor do outro lado do país, em que acredita na sua ideia, acredita no seu poder, acredita no seu produto, acredita na sua embalagem, acredita que você vai estar entregando, que você não vai andar para trás. E é por isso que a rede é importante. Então, você estar em rede é importante. Então, assim, se você está em rede, numa associação do seu negócio, é importante. Estar em rede de associações de clubes como o da Rijarda é importante, porque vai com a chancela desse clube. Quando ele falou que ela começou a vender mais porque entrou num clube do Carrefour, que é, né, ela começou a aparecer mais. Para entrar nesse clube não é fácil, mas você consegue. Né? Você consegue. Então, assim, a gente tem um caminho enorme de oportunidades. Caminho enorme de oportunidades no continente africano. A África do Sul é a porta de entrada mais fácil para você estar entrando para o continente africano como um todo. Tá? Porque quando você exporta para lá, os outros países ficam já de olho. Estou dizendo da África Austral, a África, não a África do norte da África. No norte da África você tem o Egito é muito friendly. O pessoal fica falando que o Brasil é friendly, o Brasil não é. O Brasil tem regulamento super complicado, a pessoa que quer vir com o seu produto de fora para cá tem que estar se juntando com outras pessoas, e aí é uma oportunidade, porque ela vem com um produto de fora, vai estar conhecendo uma outra pessoa, um outro produtor aqui com o seu mesmo semelhante, e elas podem estar crescendo um produto, tanto o produto internacional vindo para o Brasil e potencializando do Brasil. Então, não é só exportar. Importar também é importante. Né? Então, às vezes, é importante você olhar o mercado e dizer, vem cá, o que é que esse pessoal está fazendo lá fora? Será que o produto dele é tão bom que eu possa trazer para o Brasil e juntar com o meu? E essa pessoa tem tanta dificuldade quanto você tem para sair daqui. O Brasil é um país extremamente burocrático e regulador. Extremamente burocrático e regulador. A China, por exemplo, quando você passa essa barreira da regulamentação, é bem mais fácil. Né? O pessoal fica falando assim, mas você tem que ir para lá. Né? Em vez de você comprar uma roupa ou investir em alguma coisa, vai lá ver o que é que eles estão falando. Às vezes a gente fica lendo notícias, né? O presidente falou aquilo. Gente, pega a sua passagem, vai lá com responsabilidade, sabendo que às vezes mulher não pode andar sozinha mesmo, porque nos países tem isso, né? Com responsabilidade, com rede. Por isso que a importância de rede, a importância de estar junto, porque o medo paralisa. O medo da gente avançar paralisa, o medo da gente exportar paralisa, e a gente está em rede, como esse clube, é super importante. Não só esse, né? Participem de vários outros, participem do que a PEC está fazendo, participem do que o SEBRAE está fazendo, né? Andem em rede, porque é mais fácil para a mulher andar em rede. Assim, a coisa da segurança existe sim. Né? A gente paralisa quando a gente tem medo. A gente paralisa em qualquer situação que a gente tem medo. Então, assim, é importante essa rede de apoio. Perfeito, né? Maravilha. Gente, a Graziela daqui a pouquinho já vai ter que sair. Eu vou fazer a pergunta para ela, tá? Depois a gente até continua mais um pouquinho. Grazi, primeiro, assim, super grata por você estar aqui. Você tem uma visão que me é muito interessante também. Não é? E aí eu quero te fazer uma provocaçãozinha, ver se você pode partilhar conosco, sobre de que maneira a cooperação entre nós e países emergentes pode contribuir para que a gente continue nessa pauta mais ligada à sustentabilidade. Sabe? Como é que nós, mulheres, que temos essa perspectiva da internacionalização, aqui nós estamos fazendo essa internacionalização, não é? E aí a gente conta muito mesmo com
tanto com o próprio Ministério do Empreendedorismo, com a própria Apex, que é uma parceira super querida, não é, nessa orientação, com o SEBRAE, desenvolvendo também a parte de conhecimento das empreendedoras, e nós também, como é que você vê essa perspectiva nossa, não é, com os outros mercados? Bom, eu já quero até comentar um pouco mais do que a Mônica falou e vou emendar com o que você falou, né? A Mônica é uma empresária e fez isso. Eu, como executiva, também nessa internacionalização, abertura de mercados, trabalhei muito tempo em setores altamente exportadores. Então, acho que, complementando e para chegar nesse ponto, você não consegue fazer abertura de mercado sentado no seu escritório. Então, como ela falou, pegue sua passagem, vá atrás. As câmaras de comércio são fundamentais, a Apex. Você tem que ver e ser visto. Na maior parte dos lugares, as relações comerciais elas são pessoais. Então, você tem que ir 10 vezes para um lugar para a pessoa confiar em você e querer fazer algum negócio com você. Eu sempre trabalhei muito nos países árabes e muçulmanos, dos quais isso ainda é mais importante ainda. A relação pessoal. Né? Eu digo que o maior elogio que uma pessoa lá do Oriente Médio faz para você é que você é minha irmã. É o maior elogio que existe, que é sinal de que eu confio em você e você está aqui. Então, é uma decisão deliberada de se colocar nos lugares. Não é fácil, mas ela é prazerosa no final, digamos assim. E outra coisa e aí me permita até discordar de você um pouco, eu acho assim, tem que falar inglês, gente. Não dá para você exportar sem falar inglês. Não dá, não dá. Ou você vai morar para os mesmos lugares. Essa é a maior barreira que eu vejo no Brasil, a pouca quantidade de gente que fala inglês médio para mais, né? Porque as pessoas falam, fala inglês, fala, e sabe pedir mesa no restaurante. Isso não é falar nenhum idioma, nem no Brasil. Então, é falar de verdade. Isso faz diferença. Porque, na verdade, desses vários lugares que você está, é o seu segundo idioma, mas é o segundo idioma da outra pessoa também. Então, é um desafio constante de você... Eu amo falar português, acho a nossa língua maravilhosa, mas realmente isso faz diferença. É verdade que, com a inteligência artificial... outro dia eu fui para um país que tem, inclusive, um alfabeto, para o Azerbaijão. Né? Você sabe onde fica o Azerbaijão? Então, lá no Mar Cáspio. Né? Tem um alfabeto diferente, um idioma diferente... Você vai lá, tira a foto, põe na inteligência artificial, traduz para você. Hoje em dia, você faz isso, você vai falar no táxi, põe lá, traduz para o cara, ele traduz para você e você fica falando. Então, tem mecanismos, mas a construção de confiança ela não se faz através de você mandar um áudio traduzido para alguém. Então, acho que isso é fundamental. A outra coisa é que, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente sempre lembra do ambiental. Aí, de vez em quando, a gente lembra do social. Mas, na verdade, essa agenda, ela é uma agenda... A sustentabilidade, para mim, ela é traduzida em perpetuidade, em perenidade. Por isso que eu defendo muito essa agenda nas empresas que eu sou conselheira e que atuo como executiva. E a prosperidade é quando todo mundo dá certo. Né? E isso é uma coisa que não é uma qualidade só das pessoas do Brasil. Não é uma qualidade só das mulheres ou só dos homens. Então, eu acho que, por mais que a gente veja um mundo hoje onde as diferenças são incentivadas, digamos assim, e colocadas no holofote, a gente tem que voltar ao contrário, para as coisas que nos unem. E nessa coisa que nos unem, eu faço parte de vários times globais e tenho time internacional de várias nacionalidades. A gente entende todo mundo quer ser feliz, ter saúde, cuidar bem da sua família. Todo mundo quer isso. O resto, como elas vão fazer isso, é um outro problema. Mas as pessoas genuinamente querem isso. Eu me lembro, e eu vou fechar a minha participação aqui, eu fazia parte de um time global que tinha chinês, indiano, parecia o nosso BRICS, assim. Tinha um pouco de tudo. E eu lembro que a pessoa mais difícil no dia a dia, que tinha dificuldade, que tinha restrição alimentar, de horários, era o indiano, no caso. Né? Mas, na hora que a gente chegava nas discussões, a gente tinha muita semelhança. País diverso, grande, com desigualdades sociais. Então, você tem que achar aquilo que nos une, porque é muito fácil a gente olhar nas diferenças e o que é diferente, em geral, a gente não gosta. Né? E aquilo que eu não conheço, em geral, também não gosto.
né? E a gente tem que voltar para o outro lado, né? Olhar com um olhar mais de antropólogo, né? Antropológico, que é assim, nossa, que interessante, por que eles fazem isso? Por que é assim? E não de crítica. Então, para você ser um cidadão do mundo, uma cidadã do mundo no seu negócio, você tem que ir com esse olhar da curiosidade e de buscar as similaridades. Se você fica na diferença, aí você fica quietinho no seu canto, que é mais fácil, vai ter menos problema. Mas muito obrigada, viu, Rijada? E a todos vocês. Perfeito. Olha, nós temos 3 minutinhos dentro do teu tempo regulamentar. Né? Aí eu gostaria, então, que você fizesse algumas considerações. Você aliás, já fez. Né? Podem anotar tudo, assim, porque tudo que ela falou é justíssimo. Né? Nós não somos contra o outro idioma, muito ao contrário. É uma forma de nós procurarmos incluir o maior número de mulheres, no caso, nesse processo de internacionalização, tá bem? Claro. Então, assim, muito ao contrário, a gente tem que falar não só o inglês, gente, não necessariamente só o tudo. inglês. O francês é maravilhoso, o espanhol, o italiano. Então, assim, é falar outros idiomas, com certeza. Isso até para a nossa sanidade mental é extraordinário. Só nós não podemos deixar que isso aconteça, eu não poder avançar os meus negócios internacionais porque eu não falo outro idioma, se eu posso ter alguém lá na ponta que possa me ajudar. Então, é só nesse sentido que a nossa rede entra, né, nesse apoio, não é? Não substituindo, obviamente, porque nós não falamos outro idioma aqui no Brasil. Não é? Então, é só nesse sentido. Olha, a minha mensagem final para vocês, que eu falo em vários lugares, é o seguinte: é muito fácil desistir. O mundo dos negócios não foi feito para as mulheres, pelas mulheres, para as mulheres. Então, a gente, para estar aqui, tem que perseverar, tem que quebrar a cara, tem que achar os aliados, as aliadas. Né? A minha filha, eu tenho filhas de 20 e poucos anos, e a minha filha fala um negócio genial. Ela diz assim: mãe, para uma mulher subir, um homem tem que sair. Né? Se você, eu quero ser presidente da empresa. Tinha um homem lá, sei lá, alguém tem que sair. Né? Ou eles têm que abrir um espaço. Então, não vejam isso como uma guerra ou coisa disso, mas o que eu quero dizer o espaço nunca vai ser mais fácil para você. Né? E a gente tem que... para aquilo que você falou, que eu falei da missão, você falou da missão, você tem que ver esse senso de missão, porque é fácil desistir. É muito fácil. Né? É muito fácil. Então, a minha fala final é: se isso para você é uma missão, porque tem gente que não é, e tudo bem, mas se isso para você é uma missão, não desista, porque para quem tem garra, energia e conta com amigos, porque não basta fazer sozinha também, não, conta com aliados, homens, mulheres, a gente vai que vai. Tá bom? Uau, isso é que é, não é? Nós não somos mulheres de desistir, não vamos desistir. Maravilhoso, minha querida. Obrigada, Grazi. Espero vê-la em Portugal ano que vem. Nossa, convite aceito. Tchau, gente. Desculpa ter que sair, mas outro compromisso aqui. Foi o acordo, e o acordo a gente respeita. Obrigada. Vamos tirar foto. Gostaríamos de convidar o nosso fotógrafo para tirar foto oficial e já desafio as mulheres na plateia a tirar aquele selfie e marcar o clube de mulheres, né, enquanto os nossos painelistas tiram a foto oficial. Né? Tirem uma selfie, marca o clube, diz: eu estou participando, eu sou uma mulher global. Olha, Lúcia, Claudionô, me dá licença de eu chamar a Lúcia de novo, porque ela tem um projeto. Lúcia, cadê o nosso Quindese Ball? Ou Bal? Bal ou Bal? Pronto. Fala um pouquinho sobre ele, que eu sou apaixonada por esse projeto.
É um projeto que nós vamos treinar 1000 mulheres, meninas e mulheres de África lusófona, não é, e do Brasil. Fala um pouquinho sobre ele aí, que eu sou apaixonada por ele, foi um projeto que nós fizemos juntas, e é muito interessante. Com certeza. Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas estão a perguntar-se o que é que significa Kindezi. Kindezi significa, numa língua bantu, significa comunidade, ou cuidador, alguém que cuida. E então nós decidimos denominar o nosso projeto inicial, não é? Antes de nós juntarmos com o Brasil e a África lusófona, nós começamos com o objetivo de treinar 100 meninas e mulheres na área de tecnologia. E nós começamos isso há cerca de 1 ano e tal, com empresas, grandes empresas que nos apoiaram com esta causa, com esta missão, dos Estados Unidos, como a Salesforce. Eles disponibilizaram na área da responsabilidade social da Salesforce, que é uma startup também do Vale do Silício, eles disponibilizaram as meninas fazerem os exames depois da formação. E esta formação foi apoiada por uma empresa, Free Returns, que é uma empresa também que faz parte do portfólio de investimentos da Serena Williams, que alguns de vocês devem conhecer. Então, as meninas, elas estão a treinar ou estão a aprender tecnologia, elas estão no processo de se certificarem e depois daí elas vão conseguir prestar serviços ou trabalhar e aumentar, né, mover-se para um nível mais alto de renda. E este é justamente o nosso objetivo. Elas podem trabalhar por conta de outrem e podem trabalhar por conta própria também, como empreendedoras. E então, esse é um exemplo de uma ponte que foi criada claramente entre os Estados Unidos e África, os Estados Unidos e Angola especificamente. E então, quando nós estávamos a conversar, temos estado a conversar imenso com a Rijarda, nós decidimos então juntar esforços e estender da África lusófona para o Brasil. Daí o Kindezi, não é? Cuidar, trazer, fazer as pessoas crescerem, criar impacto e desenvolvimento econômico, não é? Não só social. Também no Brasil, pelas razões óbvias, aqui nos juntamos, temos a língua portuguesa em comum, e então expandir da África lusófona com esta mesma intenção de criar impacto e trazer as meninas para o centro, usando a tecnologia e a inovação e o conceito de comunidade para o Brasil e formar mais uma ponte. Agora temos aqui uma coisa triangular, não é, entre Portugal, os Estados Unidos, África e o Brasil. E a trazendo toda a sua missão e o seu conjunto de valores e a sua visão, ela traz, e o clube das mulheres, obviamente, a parte emocional e a parte do conhecimento, para ampliar, então, mais disciplinas neste nosso Kindezi Bao, não é? Que não é só um projeto, não é um simples projeto, é também um movimento que mais pessoas, as pessoas que acreditam na mulher, as pessoas que acreditam na inclusão e as pessoas que acreditam na equidade, podem se juntar a nós. Porque o problema nós temos um conceito africano que é o Ubuntu, eu sou porque nós somos. É um conceito humanitário, é um conceito filantrópico. E a filantropia, na verdade, significa amor à humanidade. Então, nós trazemos tudo isso para nos unirmos globalmente, internacionalmente, e juntos criarmos impacto e trazermos as mulheres, 1000 mulheres
da África lusófona e do Brasil e das respectivas diásporas para elas crescerem e se elevarem. Então, é esta a missão que nós temos aqui com a Rijarda, que nós temos estado a cozinhar com chá e às vezes ainda nunca fizemos com vinho, mas acho que com a Rosa do Val acho que vamos desta vez começar a enquadrar o vinho. Mas estamos muito apaixonadas por este projeto, por este movimento e convidamos a todos para se juntarem a nós. Rijarda, não sei se falei muito, mas a minha paixão não me deixa. Maravilhosa! Maravilhoso, né? Esse é um projeto realmente que faz o olho brilhar, porque é muito objetivo, né? E eu acho que é isso que a gente precisa, é ter coisas muito concretas, muito objetivas, né? Entrar muito no pragmatismo, porque isso às vezes faz uma diferença danada. Então, esse é um projeto mesmo, assim, dentro daquela linha que tanto Mônica quanto o Claudionor e a própria Graziella tinham falado, não é? Da gente materializar esse nosso porquê. Existe em nossa vida um porquê muito forte. Esse projeto é um porquê forte, da gente estar onde a gente está, não é? Então, convido a todas e todos assim, para se apaixonarem por esse projeto. A nossa ideia é lançá-lo muito brevemente. Hoje é a primeira vez que nós estamos apresentando, e fizemos questão de fazê-lo aqui, e neste painel, num respeito profundo que eu tenho por Mônica, nesse trabalho que você iniciou, né, fez em África, e essa paixão que você tem também. Claudionor, depois que eu li o que ele faz, eu digo, ele vai também apaixonar-se por ele, por esse projeto. E todas que aqui estão, não é, já chegou gente dizendo, não quero nada, só me coloca que eu vou, não é, diz, porque é isso, não é, a gente tem que arregaçar as mangas e fazer acontecer. E, Lúcia, vou estar com você é mais do que um prazer, é uma honra nesse trabalho que você faz. Sou muito apaixonada pelo que nós fazemos juntas. E, para nós já estamos finalizando mesmo, e a gente é rigoroso com o tempo, eu queria só pedir aos dois queridos, querido e querida, Claudionor primeiro. Claudionor, olhando nos olhos dessas mulheres maravilhosas e alguns homens que aqui estão, o que você tem a dizer sobre essa pauta que você defende? O que é que nós podemos fazer juntos? Bom, primeiro, coragem, como eu disse, repito, tem que ter muita coragem. Eu acho que também tem que ter muita curiosidade de pesquisar, entender aquilo que você está explorando, falando seja no campo profissional, seja no campo do empreendedorismo. É super importante você entender o ambiente que você está lidando, está pisando, para que você tenha propriedade. Mesmo assim, não vai ser fácil. Como disse a amiga Grazi, é muito difícil e, por outro lado, muito fácil de desistir. Mas quando você pesquisa, quando você entende a demanda, quando você entende a tua oferta, a autoanálise também é algo que é muito importante, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista institucional, falando aqui do produto, do serviço que você vende, é super importante. E isso, obviamente, vai contribuir para alavancar o teu negócio e, consequentemente, atingir a prosperidade. Porque a gente vê que tem muita gente no empreendedorismo, mas ganhando muito pouco. E precisa prosperar, porque não tem que sair dessa de sobrevivência. A gente percebe que, não lembro agora o percentual, mas é um percentual aí de mais de 30% dos empreendedores que ganham até R$ 2.500. Então, é muito pouco. Então, precisa prosperar e ser uma empreendedora como a nossa amiga Mônica, como as nossas amigas que estão aqui, para que a gente possa ter um país melhor. Acho que a visão aqui não é somente de movimento, mas tem que ter um olhar de nação, tem que um olhar de prosperidade a nível nacional, porque a partir do momento que a gente começa a prosperar essas pequenas empresas, você acaba contribuindo com o PIB como um todo. E, consequentemente, o Brasil muda a sua cara, saindo, de repente, daqui a algumas décadas, da classificação de terceiro mundo, quem sabe, né? Mas, enfim, eu quero, mais uma vez, agradecer, Rijarda, quero parabenizar a todos vocês que estão aqui. Pesquisem, busquem, porque a mulherada vai verdadeiramente mudar o mundo. E eu acredito nisso, viu? Vamos, a gente vai mudar o mundo junto, né? Porque mais do que gênero, acho que é muito mais valores, viu? E assim é muito bom ter você aqui com essa visão, não é? A nossa luta nunca foi contra o homem.
Não é o homem o nosso problema? Muito ao contrário. Muitas vezes, muito ao contrário. O nosso problema nunca foi o homem. Pronto. É outra coisa. Então, assim, é muito bom ter pessoas assim que pensam, não é, como mudar as coisas de uma forma que inclui-nos, que nos inclui. Esse é o problema, sabe? Que nós estamos um pouquinho cansadas de nós sermos números negativos, sermos fotos, não é? E não se vê o que, de fato, nós somos. Então, nós não estamos mais pedindo licença. Nós estamos fazendo. E vamos fazer. Não é? E quem tiver juízo, vem conosco. É mais ou menos isso. Porque nós estamos indo juntos nessa caminhada. E aí, Mônica, e para você, assim, que você é uma pessoa que tem uma experiência extraordinária, tem uma visão, às vezes, até muito firme, muito forte em muitas coisas, mas é uma pessoa que, por exemplo, eu respeito muito a opinião sua, você sabe disso, né? Eu quero. Às vezes ela me puxa a orelha, eu digo, eita, lá vem ela, daí a pouco eu digo, ela tem razão, então eu vou por ali. E aqui nós temos mulheres que estão fazendo acontecer. Quem está aqui hoje são mulheres do Clube Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa, que está fazendo acontecer mesmo, é um grupo que está fazendo. Não é? Você acompanhou desde o início. Nós somos mulheres 40 mais, Claudio, isso é importante. Nós já pagamos boa parte dos nossos preços, inclusive emocionais, para estarmos onde estamos. São mulheres que têm poder de escolha, na sua maioria. Não é? Então, nós sabemos onde nós queremos chegar. Não é? E é tanto que hoje nós temos no clube, Mônica, 350 embaixadoras. Nós poderíamos ter algumas centenas, aí até milhares a mais, se nós baixássemos o nível que nós queremos fazer, porque nós acreditamos que você está alinhada num perfil, num foco, nós temos muito maior possibilidade de chegarmos aonde nós queremos chegar. Não é certo? Então, esse é mais ou menos o público que nós temos aqui. E aí, Mônica, você olhando para elas, assim, para essas mulheres, não é, que tem mesmo, assim, tem pago mesmo bons preços para estar onde estamos, não é? O que é que você diria dentro desse processo? Você já falou dessa questão da internacionalização, dessa coisa mais hard, mais pesada, vamos dizer assim. Mas, assim, essas mulheres podem sonhar com a internacionalização? Eu diria duas coisas que eu levo para a minha vida, né? Eu sou muito católica, acho que alguns de vocês devem ser também, então a gente tem muita vergonha de ganhar dinheiro. Eu lembro que quando eu ganhava dinheiro, eu até escondia, fazendo, não vou nem dizer que eu ganhei isso, que é melhor não, comprava uma coisa mais cara, é melhor tirar a etiqueta antes de chegar em casa. Então, não tenham vergonha. Não tenham vergonha de ganhar dinheiro. Não tenham vergonha de dizer que você tem. Nós vivemos num sistema capitalista e o jogo é do capital. Então, não tenham vergonha de ganhar dinheiro. Eu sempre tive e hoje eu não digo, não, é meu, foi eu que comprei, é meu, eu ganhei, fui eu que trabalhei. Eu digo isso, mas foi difícil, tá? No começo eu tirava a etiqueta assim, eu escondia assim, escondia do lado de casa, do meu irmão, do marido, não sei o que lá. Então, assim, é importante ganhar dinheiro e não tenham vergonha de ganhar dinheiro e dizer, sim, eu estou ganhando dinheiro. Tá? É importantíssimo isso. A segunda coisa que eu acho que o Claudiano falou, o mundo não é dividido de quem tem e quem não tem. Ganhar dinheiro é legal, vivemos num mundo capitalista, faz parte da gente dentro da agenda dos negócios, mas o mundo não é dividido de quem tem e quem não tem. O mundo é dividido de quem sabe e quem não sabe. Porque quem sabe faz. Quem não sabe vai paralisar de novo. Então, quem sabe, quem vai atrás da informação, vai conseguir fazer as coisas mais rápido. Então, o mundo é dividido nisso. Quem sabe e quem não sabe. Então, veja qual é a turma que você quer estar entrando e se entregue. Top! Boa. A primeira liberdade da mulher, qual é, gente? Não é? A primeira liberdade da mulher é a financeira, e esse ano nós fechamos o ciclo, que é o 5º ano, que somente o autoconhecimento liberta. Então, nós temos essas duas, hoje entramos, a partir desse congresso, com o outro pilar dessa máxima que fecha, que a primeira liberdade da mulher é a financeira, e somente o autoconhecimento liberta. Porque é nessa falta do autoconhecimento, do nosso poder, da nossa inteligência, que pode nos paralisar. Somente isso. Querida Lúcia, quais são suas considerações? Meu amor, diga aí. O que é que você diria para essas mulheres fantásticas? Está sem som, Lúcia? Está sem som? Agora não. Agora voltou.
Ok. Qual era O que é que você comentário? diria para essas mulheres maravilhosas, para que elas não desistam nunca de serem lindas, felizes e ricas? Uau! Que não desistam mesmo, porque às vezes nós mulheres felizes e ricas, porque nós merecemos. Nós merecemos, às vezes nós damos tanto e ficamos sem nada. Para nós continuarmos a dar, nós temos que ter, né? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, podemos ser, às vezes, um bocadinho egoístas, entre aspas, para nós continuarmos, não é, a ser aquilo que o mundo espera de nós. E continuarmos também a manter a nossa beleza, não é, interna. Porque quando nós mantemos uma beleza interna, de uma forma natural, de uma forma orgânica, esta beleza vê-se externamente, não é? Então, nós queremos ser felizes, nós queremos ser bonitas, nós queremos ser ricas, mas tudo começa de nós, do amor próprio, da autoestima e tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós. Então, eu diria que continuemos a cultivar estas qualidades internas femininas que só nós temos, para nós então sairmos para o mundo e brilharmos como luz, como mulheres, como fazedoras de mudanças, como mulheres de negócios, como mães, como esposas. Como disse a Beyoncé, we run the world. Nós, de facto, fazemos o mundo andar. Sucesso Maravilhosa! Gente, muitíssimo obrigado, Mônica, querida.